Hora de brilhar! Tá começando agora Toque de Classe, a sua revista semanal. A sociedade, os eventos, as notícias, entrevistas, além de um charme único e muitas novidades. Toque de Classe. Toque de Classe. Bom dia, Marquinhos. Hoje eu prefiro o meu silêncio. Amanhã Deus fala por mim. Bom dia, está começando o programa Toque de Classe. Olha, hoje 10 de abril, a gente volta com mais um programa feito com muito carinho para você. Aí a vinheta. Aí agora eu volto. Olha, gente, nosso programa ele está aqui na Sala do Empreendedor. Nós vamos fazer uma série de entrevistas com empreendedores açuenses. E hoje a gente vai conversar, vamos mostrar um pouquinho da arte de Milena. Milena que é artesã e você vai conferir com a gente esse super bate-papo. Bom, gente, olha, hoje a gente está aqui na Sala do Empreendedor, a Sala do Empreendedor que está aqui para apoiar o pequeno empreendedor, e nosso programa vai dedicar vários programas ao pequeno empreendedor. E aqui ao meu lado eu estou com Milena que é uma empreendedora de sucesso já, Milena que é artesã, com peças lindas, inclusive, peças exclusivas. E a gente vai conversar um pouquinho com Milena. Milena, seja bem-vinda ao programa Toque de Classe. Oi, Marquinhos, obrigada pela oportunidade. É um prazer conversar com você e apresentar o ateliê. Falar um pouquinho da minha história e apresentar. Muitas pessoas ainda na cidade não conhecem o meu trabalho, né? Graças a Deus, hoje eu já tenho uma clientela, vamos dizer que fixa, né? Mas assim, hoje eu já consigo vender pelo Instagram também para outros estados. E assim, o trabalho, como é que eu posso lhe dizer? É satisfatório, mas eu posso dizer a você que é muito desafiador. Agora, quem é Milena? Milena, sou mãe, né? Uma pessoa simples, natural de Açu, sou açuense. Minha família sempre morou aqui. Eu sou da família Lacerda. E com o passar do tempo, sou mãe, avó também, uma meninazinha linda, de 4 anos, e uma pessoa sonhadora. Olha, uma pessoa sonhadora. Como foi que você, eu diria assim, começou, né, esse trabalho, essa paixão por criar, eu diria, essas artes lindas que você faz? Bom, interessante, Marquinhos. Eu sou filha de costureira, mas assim, eu nunca desenvolvi a costura. Eu só via minha mãe costurar, mas nunca tive essa tendência. E o que é que acontece? Mas eu gostava de tecidos. Eu sempre gostei de comprar tecidos. Mas de costurar nada? Não, costurar não. Interessante, né? Coisa louca. Isso. Como é que você gosta de comprar tecidos e não gosta de costurar? Exatamente. Né? Mas bem curioso. E eu me recordo bem que em 2007 eu fiz um curso com o Paulo Vieira. E lá naquela inteligência emocional eu coloquei que eu queria ter o meu próprio negócio. E um tempo desse eu encontrei toda aquela... os estudos. E estava lá escrito, né? Eu digo, meu Deus, acho que já surgiu um desejo no coração, isso, né? Mas aí a necessidade do ateliê surgiu, foi no finalzinho da pandemia, no ano 2020. O que é que acontece? Todos nós em casa, ociosa, não tinha o que fazer. Então, daquilo ali, Marquinhos, me gerou uma ansiedade. Uma ansiedade dentro de casa. Que me gerou ansiedade patológica. Ave Maria. Foi. Tipo assim, eu diria que aquelas incertezas, a gente vendo pessoas ligadas a gente próximas falecendo, e aquilo acho que perturbava muito, né? Sim, com certeza, Marquinhos. Inclusive, o meu transtorno de ansiedade se deu por medo de doença, né? E foi muito complicado para mim durante esse período, a ficar dentro de casa com medo. E o medo era sempre de adoecer da Covid, né? E de perder pessoas. A gente tinha todo cuidado. Como eu estava em casa me resguardando, os meus pais, por serem idosos, estavam em casa também. Então, o que foi que eu fiz? Para fazer companhia,
eu pegava alguns tecidos, levava para casa da minha mãe, porque eu não tinha máquina, e lá ela tem uma máquina que é bem velha. Tem uma mais nova, mas tem Certo. aquelas velhas que Isso. aquele carinho, né? Afetuoso, aquela história afetuosa. Então, eu comecei a costurar, passava o dia lá, só vinha para casa à noite. Interessante é porque eu pegava meus tecidos e levava tudo de volta. E ela fazia, não entendo por que isso, por que você leva tudo? Eu disse, não sei, eu acho que era carinho que eu tinha pelas peças. Apego, e à noite, né? e à noite vinha aqueles que a gente chama de ensaio, né? Isso. Criava. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer peças para mesa posta e dava de presente a um familiar, a um amigo. E nesse meio tempo, eu tive a ideia de fazer uma capa de suplá e nela ter a condição de bordar, né? E foi feito o bordado e eu fiz a primeira venda. Inclusive, quem comprou essa peça, essas peças, essa mesa posta, foi o professor Vitor. Isso, que adora artesanato, né? Eu digo que a casa dele é um mini museu, né? Sim. Porque ele vê peças e coisas que ele transforma numa obra de arte. E assim, eu digo, e eu gosto muito, porque eu sou apaixonado pelo artesanato, eu gosto demais de artesanato. E como você estava falando, você começou diante desse, eu diria assim, naquele momento de muita aflição, e isso hoje é para você, eu diria, o que é que isso representa, eu diria, esse momento. Você já tem 5 anos, né, como artesã. O que é que significa esse momento para você? Hoje eu me vejo como uma empresária, como uma pessoa empreendedora que tem seus desafios, né, como todos nós temos, por falta de muitas situações, vamos dizer assim. No segmento você precisa, não basta ser só bom para fazer, Isso. mas o bom artesão, o bom profissional, ele precisa de ferramentas também que vão auxiliar, né? E isso eu tinha essa necessidade. Mas agora não, já está mais tranquilo. Mas, Marquinhos, eu costumo dizer que Deus me ensinou da melhor forma. Qual foi essa melhor forma? Eu aprendi a desenvolver peças com aquele básico. Porque, às vezes, a gente espera para ser feliz quando eu for fazer isso, quando eu tiver dinheiro, quando eu... Não, eu tenho que começar com o que eu tenho. Isso. Né? E eu aprendi, desenvolvi, vi a necessidade de fazer o seguinte, de procurar me capacitar, porque era necessário. Entendi, né? entendi. Acontecer essa situação. Então, de lá para cá, e também é possível, eu digo a você, curso de costura à distância, sim, é possível sim. Aí você, então, você aprendeu a costurar pelo curso de distância. Sim, e hoje existe uma relação assim estreita de amizade entre eu e a professora. É a professora Cris Poleto. No Instagram, ela é bem conhecida, né, nesse ramo da costura criativa. Ela é uma pessoa que hoje conseguiu desenvolver também junto às indústrias têxtil, tecidos, com o nome dela, né, carregando a sua bagagem de arteira. E a gente foi estreitando a relação e hoje nós temos uma amizade. Agora, como é que você faz, eu diria assim, para criar essas peças, para fazer o diferencial? Porque a gente sabe que o mercado tem muitas pessoas, né, que estão fazendo, e eu digo que é sempre o comum. E a gente pega uma peça sua, a gente vê um diferencial. Desde o material, como eu diria assim, o acabamento. Assim, como é que você faz para juntar tudo isso? O produto, o acabamento, você é muito perfeccionista, você é daquela que nunca está satisfeita? Marquinhos, interessante essa pergunta. O que é que acontece? No mundo do artesanato, nós podemos ter inspiração, né? Mas, assim, é importante que a gente aprenda, ou que a gente tome consciência que há necessidade de ter uma identificação, ter sua identidade. Você vai conhecer seu produto, você vai colocar naquela sua peça uma coisa que diferencie das outras. Não há necessidade de copiar, né? Mas isso acontece também de outra forma. Marquinhos, no dia que nós não estamos
com a cabeça bem, o nosso ósseo não consegue criar. Entendi. Então é um estado de espírito. Também. Um estado de espírito, né? Que a gente tem que estar naquele momento para que aquilo realmente possa acontecer. E assim, como eu diria assim, como essa questão de Milena com o cliente pede algo que você nem imagina que seria capaz de realizar. Sim. É assim, Marquinhos, hoje eu tenho uma clientela fixa, né, como eu falei você anteriormente, e as minhas clientes eu consigo conhecer. Tem umas que gostam de tecidos mais fortes, cores fortes, outros que só gostam de tecidos neutros, outros que não gostam de aviamentos de bico, só gostam da cianinha. E eu tomei esse cuidado de usar tudo em algodão, porque a durabilidade do algodão ela é diferenciada, mas assim, um bom uso. Como toda peça, requer um bom uso. Certo. Se não tiver um bom uso, ela não vai ter a durabilidade necessária, né, do tempo que a gente costuma falar. E assim, dá para conhecer. É mais desafiador quando é a primeira vez que o cliente vem até mim. E eu preciso conhecê-lo, eu vou fazer perguntas, que cores que você gosta, como é, e para tentar entender. E a gente vai traçando essa peça. Tem deles que às vezes dizem assim, eu quero assim, eu já consigo, não na mesma hora, mas eu já consigo imaginar o que é que eu vou fazer para aquele cliente, o que é que ele gosta. E você imagina, Marquinhos, como é desafiador eu ter que escolher e criar uma peça para quem gosta de cores claras e quem gosta de cores escuras. Entendi. Entendeu? Essa peça que eu tenho aqui, eu vou dizer a você que é de uma pessoa, uma artesã renomada que mora em Curitiba. Então ela me descobriu. Olha, gente, que coisa linda. Que coisa maravilhosa, certo? Depois o menino vai mostrar aqui para você, né, a nossa produção, mas são coisas perfeitas. E eu tô vendo aqui que aqui é motivo de Páscoa, né? Então, assim, cada comemoração, cada momento você tem essa preocupação de fazer uma coleção dedicada. Isso. Durante o período, né, que nós chamamos as épocas sazonais, o que acontece? Eu produzo algumas peças. Hoje, Marquinhos, eu não tenho mais tempo para fazer pronta entrega. Agora, foi bem interessante esse período da Casa do Artesão, porque eu não tinha como chegar e desenvolver muitas peças e trazer coisas diferentes, entendeu? Estava com algumas encomendas. Inclusive, no dia da exposição, houve pessoas que... eu gostei disso aqui, mas eu digo, mas então você me encomenda... Porque esse já tem dono, né? Sim, porque você trabalha sobre encomenda. Sobre encomenda. Então, a pessoa quer dar um presente, você, naquele momento, você não tem. Ela tem que se antecipar. Ou você tem algo, eu diria assim, guardadinho lá no baú, alguma coisa. De vez em quando é que eu consigo produzir, até para fugir, como a gente chama, do ciclo da... Como se fosse uma terapia. Há uma necessidade que o artesão, pelo menos para mim, que eu consiga, eu estou fazendo essa peça, digamos que são 10 peças. Marquinhos, em meio a essas 10 peças, a minha cabeça, por ser ansiosa, ou estar, não sei, a gente luta para a gente melhorar, né? Isso. Então, o que acontece? Eu sinto necessidade de produzir outra peça. Eu estava fazendo isso aqui. Isso. Então, eu precisava sair, então fui criar esse coelho. Para fazer. Para fazer. E aí a gente vai construindo, vai fazendo. E quanto a perfeccionista, eu não digo que talvez a gente seja perfeccionista. Certo. É porque, Marquinhos, o entendimento que eu tenho é que a peça ela precisa ter bom acabamento. O acabamento é quem vai falar que tipo de artesão você é. Se você tem esse cuidado de traçar uma peça, deixar a peça bem acabada, fazer nas suas medidas legais, iguais, isso vai tratar a sua peça de um valor diferente. Olha, Milena, no dia da inauguração da Casa do Artesão, né, eu não conhecia seus trabalhos, e quando eu vi, assim, até a forma de você arrumar, até a forma de você embalar, gente, é algo muito chique, é algo, assim, eu diria, de primeira mesmo, uma coisa super bacana, é uma coisa maravilhosa. Vocês vão poder acessar, que a gente vai colocar o Instagram dela aqui para você
ir lá, verificar. Existe essa preocupação, por exemplo, de você... Eu vou fazer essa peça, mas eu já tenho que me preocupar como eu vou embalar. Sim, sim. E eu gosto, Marquinhos, não de deixar todas as embalagens da mesma forma. Como todo processo criativo artesanal, ele sempre vai fluindo de uma forma diferente. É interessante. As minhas embalagens para casamento, eu faço muitas toalhas para casamento, né? Então, qual é a preocupação que eu tenho? De levar também um significado. Nas embalagens eu coloco um buquê de trigo. Milena, por que o trigo? Porque o trigo simboliza a prosperidade, isso. Né? A fecundidade. Então, eu procuro representar dessa forma. Não é aquele momento, não é só o presente. Isso. É uma coisa bem afetiva, eu diria assim, né? Assim, você tem essa preocupação, né? Como também você tem a preocupação, você me falava anteriormente, da escolha do tecido que você, inclusive, você compra em outro estado, né? Sim. Porque você pede, a pessoa já manda para você já personalizado. Isso mesmo. Eles fazem lançamento, esse ateliê que eu compro, quero aqui agradecer, mencionar a ateliê Cris Maser. São tecidos finos, que lá nós temos a possibilidade também de ter tecidos exclusivos. Isso. É um pensamento que eu tenho, né? Surgiu no meu coração, não sei quando vai dar certo, mas acredito que um dia dará, né? De ter a minha estampa exclusiva. Eu produzi, mas isso é um trabalho que não é desenvolvido do dia para a noite. Isso a gente leva meses a fazer, porque existe todo o ajuste. Uma paleta a escolher, uma estampa a escolher, que eu vá trabalhar com tudo que agrade. Como hoje, eu não trabalho só com um tipo. O meu nicho é nicho cozinha e banho. Isso. Como eu não... Você faz produto monocrômico... como é que eu posso dizer a você? O monoproduto. Isso. Pronto. Eu não trabalho só com monoproduto. Por quê? Porque eu atendo a necessidade da minha cliente. Entendeu? Entendi. Você não é só, eu diria assim, você não impõe aquela forma. Não, você não impõe, você vai fazer aquilo que o cliente está desejando. Isso. Por muitas vezes as pessoas me procuram fazer orçamento. Eu quero um kit cozinha completo. Sim. Mas completo como? Eu pergunto. Porque eu não sei qual é a sua necessidade. Na sua casa, quer dizer, e eu preciso entender e trabalhar sobre isso, porque o produto é personalizado. Se ele é personalizado, ele é feito para você. É feito diante da sua necessidade, das medidas, do que você tem, dos seus utensílios, entendeu? Agora sim, a gente pode fazer uma coisa padrão com 4, 5 peças. Então, às vezes, tem uma cliente que me pede, não, ela pede para fazer desde a sua sala, que eu faço capas para almofadas, toalhas de mesa. A casa aí chega até a cozinha, tudo no padrão. Tudo no padrão. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui para vocês uma mesa que ela montou, uma coisa linda, bem junina. A gente está se aproximando do junino e ela, com pequenos detalhes, mostra o quanto os trabalhos, o artesanato, ele pode ser chique na sua casa, né? A gente precisa começar a valorizar essa arte. E vocês vão conferir aqui com a gente agora que mesa linda, como vocês estão podendo aí justamente conferir essa mesa maravilhosa. Aí essa mesa você compôs assim com peças, com tecidos, com uns bonequinhos, um mimo, coisa bem bacana. Chita. É a chita. A chita. A chita. Não é isso? Chita 100% algodão também. Certo. E a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje o mercado, a necessidade, né, entre valores, existe uma chita com poliéster, sim, né, que é um tecido. E que é mais mole. Quem é mais mole, molezinha, né? Um pouquinho, porque ela leva, né, o poliéster. Sim. Mas ela tem outras funções, vamos dizer assim. Para roupa de mesa eu prefiro o algodão, né? Como eu disse a você. E o que acontece? Com poucas coisas, com detalhe, eu também tenho uma linha interessante isso, falar. Não só os tecidos pintados, né, que a gente chama, mas também tem uma linha com algodão cru. É a linha Sacro. Eu acho chique.
Eu gosto. A linha Sacro. Essa linha Sacro eu desenvolvi capas para gelágua, né? Que às vezes uma pessoa devota, e na sua maioria são com imagens de Nossa Senhora. Nossa Senhora. E nela eu consigo trabalhar técnicas de patchwork. E Perfeito. coloco, fica muito lindas. Minhas capas são todas forradas. Eu procuro usar o critério mínimo possível, deixar todas as costuras embutidas, para que ela tenha um fino acabamento. E isso é bem interessante. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram e conferir, né? E às vezes tem, eu não sei se algumas pessoas vão entender assim, essa menina tem tudo, tá tudo misturado. Mas é como eu digo, eu não tenho um catálogo. O meu portfólio hoje, a minha vitrine é o meu Instagram, é a minha loja online, né? E agradecer que, graças a Deus, a gente tem a Casa do Artesão agora para expor nossos trabalhos, Isso. né? E outra coisa, e servir como apoio. Aqui isso é uma segunda casa, então agradeço muito. Olha, Milena, eu vou dizer um negócio a você. Eu estou super encantado com suas coisas, com seu trabalho. E assim, é coisa de bom gosto. E assim, as pessoas podem até dizer, mas é caro? Aí as pessoas têm que entender o que elas estão comprando. Elas estão comprando uma arte, ela está comprando um tecido diferenciado. E tudo isso tem um valor. Tudo isso é agregado a um valor, né? Uhum. Então, assim, eu acho que não é caro quando o produto ele é bom, a coisa é bem feita, ela é um trabalho de arte. E aquilo que eu não sei fazer, gente, eu não posso colocar valor, né? Então, eu quero agradecer sua participação aqui no nosso programa e dizer para você que você está de parabéns. Muito e que obrigada. você continue fazendo isso e cada vez mais que você possa crescer e fazer com que você possa também realizar os seus sonhos. Futuramente, algo já são 5 anos, quem sabe daqui a 10 anos você não já está assim, vendendo para todo o Brasil, né? Sim, essa é uma meta, né? Inclusive, Marquinhos, eu já fiz venda já. Foi para os Estados Unidos agora, um jogo americano. Olha aí, gente, Estados Unidos, tá? Daqui a pouco ela vai entrar no Japão, vai na França, na Inglaterra e por aí vai, viu? Pois muito obrigado. Obrigada. E com certeza as pessoas, elas vão adorar o seu trabalho. Olha, não deixe de conferir o Instagram, olha, tá aqui embaixo, e você vai lá e você vai conferir esse trabalho maravilhoso. Toque de classe. 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 Bom, gente, olha, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer essa audiência maravilhosa e espero contar mais uma vez na próxima quinta-feira com você para juntos a gente fazer mais um toque de classe feito com muito carinho para você e se Deus quiser, porque eu sempre digo, sem ele eu não quero nada.